Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós faremos um programa especial direto de nossos estúdios em São Paulo. Nossa convidada é Ana Mui Laerte, cineasta que fez A Que Horas Ela Volta, um filme sobre o convívio entre patrões e empregados numa família de elite de São Paulo. Como o programa de hoje é gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Aqui em nossos estúdios convidamos a jornalista especializada em cinema e documentarista Flávia Guerra, do site Tela Tela. E contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Ana. Boa noite. Antes de prosseguir com a entrevista, vamos assistir a um vídeo com a vida e a obra de Ana Mui Laerte. Aos 51 anos de idade, formada na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Ana Mui Laerte já acumulou um currículo de produções bem-sucedidas no cinema e na televisão. Ela foi uma das criadoras do Castelo Rá-Tim-Bum, o mais premiado programa infantil da TV brasileira. Como roteirista, escreveu a história de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, premiado filme sobre um garoto de classe média durante a ditadura militar. Ela também escreveu e dirigiu 2 longas-metragens, Durval Discos, em 2002, e É Proibido Fumar, de 2009. Em 2015, quando lançou Que Horas Ela Volta, Ana Mui Laerte fez sua obra mais conhecida e mais importante, que provocou debates no Brasil e no exterior. Aplaudida em festivais internacionais antes de ser lançado no país, Que Horas Ela Volta retrata um universo conhecido por todos os brasileiros, mas jamais exibido com tanta sensibilidade e respeito por nosso cinema. O filme trata da convivência cotidiana de empregadas domésticas e seus patrões numa família de elite de São Paulo. A partir de uma babá chamada Val, personagem encarnado pela atriz Regina Casé, e de Jéssica, sua filha, que vem a São Paulo prestar exame de vestibular numa faculdade pública, Ana Mui Laerte mostra uma realidade de conflito e aproximação. Apresenta a exploração econômica mais dura e o preconceito mais escancarado ao lado de relações afetivas verdadeiras e profundas, que podem ser sinceras, mas também enganosas. Embora seja vítima da pirataria, o comércio clandestino de obras artísticas que não paga direitos aos seus autores, Ana Mui Laerte não deixa de comemorar a função social que o filme tem realizado. Que Horas Ela Volta não é apenas um filme, é um espelho. Meu maior objetivo é que ele chegue a um maior número de pessoas e gere debates. Ana, nós estamos muito felizes de receber você aqui. Você fez um filme que realmente comoveu muitas pessoas, que ajuda a pensar. E você enfrentou debates assim, difíceis, sempre de uma forma interessante. Por exemplo, quando o seu filme entrou na semifinal do Oscar, né? Mas já é uma coisa importante, você lembrou logo o seguinte: o meu objetivo não é o Oscar, é chegar nas pessoas. E o seu filme é isso, o filme é uma tentativa de fazer uma reflexão, que é uma coisa que não é muito comum no cinema brasileiro de hoje, que é um cinema que às vezes até tem boas bilheterias, às vezes até tem ajuda oficial, mas a reflexão muitas vezes está faltando. Por que você tem essa preocupação? Que engajamento é esse? O que é isso? Olha, eu acho que, quer dizer, o cinema brasileiro já teve essa preocupação, teve, né? Digamos que hoje está um pouco fora de moda isso, né? Mas eu quero lembrar que há um ano atrás, 1 ano e meio, foi lançado O Som ao Redor, que era um filme também que é nesse sentido. Eu acho que o cinema pernambucano é um cinema mais político, que vai mais nesse sentido. Mas eu quis falar disso porque eu acho que a figura da babá realmente ela traz muita contradição. Todos os lados bons e ruins, né? Até o brasileiro simpático vem muito dessa educação afetiva, né? Feita na cozinha, desde tempos imemoriais, né? E também ela traz a questão do abismo social muito grande, perpetuado pela falta de educação, que agora, graças a Deus, está havendo, eu acho, uma mudança. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse filme? Porque você é de uma família de classe média alta em São Paulo e deve ter convivido com jovens e crianças que, e mesmo em casa, né, com esse tipo de relação, que é uma relação que ainda está muito marcada pelo histórico de escravidão no Brasil, né? Você acha que o Brasil, nos últimos 10 anos, se transformou? Quer dizer, o papel da mulher como empregada doméstica está tendo uma relação diferente com a patroa? Olha, sem dúvida, né? Há 10 anos atrás tinha 22% de empregadas que dormiam, hoje tem 2%. Então, só isso já responde a sua pergunta, né?
Agora, sem dúvida, acho que a legislação referente à categoria e tudo mais que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Houve uma subida de autoestima da população mais carente, sem dúvida. E o acesso à universidade? E o acesso à universidade também, né? Eu tenho ido em muita universidade e realmente a Jéssica, quando fiz a Jéssica, ela era um personagem... A Jéssica, explica um pouco, para quem ainda não viu o filme. A Jéssica é um personagem que vem para São Paulo para fazer o vestibular. Ela é filha da empregada da família, né, que está ali num estado de equilíbrio. Essa Val, que a Regina Casé adora, aquelas pessoas, ela criou o menino Fabinho, tem muito afeto, tá? Ele dorme na cama dela. E aí, quando ele está indo prestar vestibular, a filha que ela não vê há 10 anos, que é a Jéssica, fala que vem prestar e ela deixa ficar na casa, compra um colchãozinho e tal. E você está esperando chegar aquela filha de empregada nordestina, frágil, inculta, facilmente abusável. E chega uma menina muito seca, muito séria e muito dona de si, querendo estudar numa faculdade de elite na USP, né? E aí os patrões dão uma risada e essa menina vai quebrando diversos padrões de comportamento automatizados dentro daquela casa pelo simples fato de ela não ou conhecer ou não concordar com aquilo ali, né? Conta um pouquinho que você até já comentou que a Jéssica, você a escreveu até quase entrar no set para filmar. Que esse é um roteiro que é muito vivo, né? Ele acompanhou a Ana, trabalha assim, você já contou que trabalha desde 96, né, nessa história, mentalmente e no papel também. E quase entrando no set você ainda estava mexendo e a Jéssica mudou ali também, né? Porque é um filme que tem um quê de real muito sólido, né? Tá muito com o pé no país mesmo, né? De um lado eu comecei realmente em 96, o filme chamava-se A Porta da Cozinha, que foi quando eu tive bebê e me deparei com essa questão da babá, porque eu tinha acabado de fazer o Castelo, eu tive um chamado muito forte, eu sempre fui uma mulher que trabalhou muito, mas quando o bebê nasceu eu parei tudo e comecei a questionar por que as pessoas chamam babá, por que botam um intermediário, espécie de preparador de elenco, terceiriza né? A relação mais nobre e outra, a criança... No estado de criança, ela dura muito pouco. E por que eu vou fazer... Não, eu quis ficar ali. E aí essas contradições vieram. E chamava-se A Porta da Cozinha. Já havia uma vontade de valorizar essa figura, na verdade, do feminino, né? Porque eu também entendi. A nossa sociedade desvaloriza o feminino. Quer dizer, um cara que faz altas transações financeiras no dedo do seu computador ganha milhões. E a mãe, a empregada que cuida da criança, é um salário muito baixo. E isso na América Latina inteira, né? Enfim, e todas essas contradições que saíram dali, eu entendi naquela época que seria meu primeiro filme, que eu ainda não estaria pronta para fazer uma história complexa como essa. E aí fui fazendo outros filmes até voltar. E nisso, quando eu voltei para o filme em julho de 2013, a última pegada no roteiro, quando você diz quase o 7, são 6 meses antes, eu tinha uma vontade de atualizar, né, a história, porque a história durante muitos anos... Já chamando Que Horas Ela Volta, a Jéssica vinha para cá querer ser cabeleireira e terminava como babá. O fim do filme era igual ao começo. Ela Mas o fim do filme era a continuidade da história. Era a maldição. Repetição da história. Repetição. Né? E eu queria sair disso para um final melhor, mas não um final televisivo, não um final de novela, né? Que seria o clássico Casa com o Patrão, né? Ou vira estrela de samba, modelo, cantora. E eu não achava, e esse caminho no meio eu já estava, juro, uns 5 anos batucando e nada, até que me tranquei ali muito louca, tipo, muito angustiada. Eu tô com dinheiro, eu tô com o tema, eu tô com a atriz, e eu não, sabe, para falar de novo, que vai repetir, não quero. Perpetuar isso, né, na ficção. E aí também. A minha fotógrafa, a Bárbara Alvarez, que é uruguaia, que é uma figura muito importante nesse filme, quando você fala do real, tem muito a ver com ela, porque a Bárbara não usa luz artificial, né? Enfim, e ela chegou, foi me visitar e eu estava me debatendo e ela me deu de presente um livro de contos do Cortázar, que o primeiro conto era o Casa Tomada, que era um conto que eu já conhecia, até o Wilson Basco, que é meu professor na ECA, fez um filme em cima disso, e eu li ali e ficou ali. E aí uma noite veio essa ideia, não, ela vem prestar FAO, é isso que ela... E aí... Porque tem isso na Casa Tombada? Tem mais ou menos um personagem que... Não, na Casa Tomada vem depois. Quer dizer, quando eu tive a ideia de que ela fosse prestar uma faculdade de elite,
Aí eu falei, então ela vai fazer uma tomada, ela vai... Tá. Ela é uma pessoa que se sente cidadã, ela não vai obedecer nenhuma das regras. Quais são as regras? Não pode sentar aqui, não pode sentar ali, não pode comer aqui, não pode deitar... E aí sim eu falei, não, vou me espelhar um pouco aqui nessa ideia da casa tomada. A casa tomada não tem nada com isso. Mas aí eu juntei as coisas e entendi a estrutura muito rápido, quase no dia seguinte. Aí eu já sabia, não, mesa da cozinha, mesa da sala, sofá, tinha até TV, piscina. Sorvete. Aí, sorvete. Aí daí eu falei, daí vai voltando, só que não tem mais para onde voltar. Foi um personagem que de repente veio assim, com essa força. Esse personagem, ele passa meio a limpo a estrutura da família. Eu comparei isso aí um pouco, essa parte do filme, ao teorema do Pasolini, em que o sujeito vem ali, e bagunça o telesistema, e bagunça a família inteira. Você chegou a ter isso? Você pensou nisso? Isso foi uma coisa que eu vi e falei? O que é? Não, eu estou te falando, o processo foi muito Porque individual de mesmo. repente você chegou e fez me parecido. um personagem ali. Quando ficou pronto, aí o Marcos Um Pedroso... pequeno épico, né? Um pequeno épico, né? que era meu diretor de arte, falou, rever teorema, tem muito a ver. Aí eu revi... Então não errei completamente. Não, realmente ele foi estudado, mas a estrutura narrativa já estava ali. Tanto que eles são totalmente diferentes, porque o personagem do Teorema, ele transa com todo mundo. Não, ele vai por outra revolução via. sexual, revolução sexual. Né? Mas a O rompimento estrutura é é muito parecida, porque também ele vai, metade do filme é ele indo, e depois metade do filme é ele dando fora. Né? Agora, ele é um filme muito latino-americano, né? Porque essa estrutura se repete em quase toda a América Latina. E mesmo em alguns países, como nos Estados Unidos, com as empregadas mexicanas. O seu filme começou a ser exibido primeiro na Europa e depois veio para o Brasil. Como é que os europeus sentiram essa relação? Eles se identificaram? Eles conseguiram compreender? Pois é, no início eu achava que talvez nem entendessem, né? Ou que entendessem os códigos diferentes, como quando ela vai dormir com ele, que pensassem que era sexo, por exemplo. Mas nesse sentido o próprio título ajudou, né? Porque fora do país ele ficou The Second Mother, que então é a segunda mãe. Agora, eu tinha dúvida, mas na verdade se entende, porque a hierarquia e a humilhação e as pequenas violências não é só no Brasil, lares brasileiros. Toda a nossa sociedade é quase praticamente baseada nisso. E eu sempre falei, depois de ver vários países, as pessoas se encantam, que talvez a única sociedade que não entendesse o filme fosse uma sociedade indígena brasileira aqui, né? Como e até Xingu, recentemente né? eu recebi uma foto de um pessoal que levou lá para os índios e que disse que no final eles perguntaram: mas para que tanta parede na casa, né? Claro, essa pergunta, até todas as grandes perguntas estão embutidas nessa. Para que tanta divisão? Para que tanta divisão? Mas o que é interessante é que até nesse comentário que eu até li, que você até compartilhou... Alguém que me mandou. Que eles dizem, nós não vamos mandar nossas filhas para serem empregadas na cidade. Que eu acho muito interessante, que já também tem uma quebra de paradigma de o índio tem que ir até a civilização. Né? Já existe também, nesse pequeno comentário, uma conscientização, né, do valor dele ali, assim. É pequeno, mas é poderoso. Sim. Né? Agora, como então, espectador, eu acho que, mas no mundo todo o filme fez sucesso, agora ele ainda está na Europa, já está indo para a Ásia, agora está estreando na Coreia, Taiwan, está chegando para lá, e também na América do Sul, que foi o último lugar que comprou. Mas no Brasil ele é um filme especial, né? É totalmente diferente, porque ele tem o sabor, ele tem a cor, né? Tudo isso do sotaque, tudo que as pessoas de lá não tem como saber. E a gente aqui, o filme causa impacto, tremor em algumas pessoas. Agora, como é que foi? Você falou do Xingu, mas o filme foi exibido também em comunidades carentes. Como é que foi isso? Então, quando o filme estreou, ele começou fazendo sucesso só no centro, né? Só nos cinemas de arte. E depois, por vários motivos, desde a indicação ao Oscar, o apoio que a Globo Filmes deu, o nosso trabalho no Facebook, eu mesmo indo, fazendo palestra e debate em todo lugar, a gente conseguiu chegar nas periferias, as periferias começaram a chamar o filme. Mas até aí é uma certa quantidade. Mas na segunda ou terceira semana em cartaz aqui, o filme chegou na banca pirata. A partir daí, com toda a movimentação, tanto na Rede Globo, nos anúncios da Globo Filmes, quanto o boca a boca, aí houve um alastrou. Assim, aí as comunidades carentes que nem têm cinema, eu digo carentes longínquas, de Minas, do Nordeste,
do Sul. Aí as pessoas começaram a baixar, ver o filme e isso acontece nesse filme. Eu vi, agora eu quero mostrar para minha comunidade. E as pessoas organiza ainda. Hoje mesmo acabei de receber uma de Brasília. As cadeiras para ver todo mundo junto e para debater todo mundo junto. E aí eu comecei a receber essas fotos. Fora os relatos, né, muito emocionados. O filme realmente mexeu numa ferida para ambos os lados da porta da cozinha, né? Eu acho assim, né, não sei, queria saber sua opinião sobre a questão desse filme, né, que é esse subtexto, que é o imaginário coletivo do brasileiro, né? Todo mundo ou se identifica ou com a Jéssica, ou com a Val, ou com a patroa, ou com o garoto. Ele tem os arquétipos, né, da nossa sociedade. Então, mesmo quem não gosta do filme, porque existe quem não gosta, ou quem se incomoda, houve gente que saiu no meio, né, onde aquilo pega. Esse filme pega em várias feridas, às vezes até as que não estão sabidas, né? Como você até comentou que fez uma sessão para as empregadas domésticas e você não sentiu tão bem durante a sessão a reação delas, Não né? é que eu não senti tão bem. Havia porque assim, a gente, né, Flávia, a gente está acostumada a fazer debate, que o Enem e tal. Uma empregada doméstica... A gente está fazendo antropologia. Isso. Elas não estão fazendo antropologia, Exato, elas estão entendeu? com a vida ali, né? Exatamente. Elas estão Aí ela vivendo. chega, tá a diretora na frente com o microfone, né? A pessoa não tem essa velocidade de... Então, ali eu não senti, apesar de que houve depoimentos bons, mas eu não senti um calor. Mas eu soube depois que elas foram para um bar e passaram a tarde conversando. Entre elas, né? Entre elas, segundo o relato, um grande desabafo, coisas que estavam presas há muito tempo saindo. Porque essa é a questão, né? As pequenas humilhações, a gente nem sempre tem certeza que ela está acontecendo. A gente, como mulher que recebe pequenas violências machistas, a gente às vezes demora um mês para realizar que aquilo aconteceu. Ou é difícil séculos, desarmar, desnaturalizar. Então, que as empregadas foram se unir e falaram, então aquilo realmente não era legal mesmo, entendeu? E aí veio um vulcão emocional, né? Agora, muita gente também ficou achando que tinha a ver um pouco com a questão política, de que houve esse acesso aos mais pobres à universidade de uns anos para cá. Você sentiu essa crítica ou essa coisa meio querendo limitar o teu trabalho nesse sentido? Sim, houveram algumas críticas falando até que o filme é governista, um pouco, né? Mas assim, eu não fiz o filme nesse sentido. Aliás, eu fiz até de uma forma inconsciente, eu não sabia tanto quanto eu sei agora do que aconteceu a partir da entrada do Lula. Mas o fato é que há um registro histórico de algo que aconteceu a partir da entrada do Lula, né? São 500 anos de governo de elite e entrou um presidente que vem de uma outra classe social e fez uma série de ações, entre erros e acertos, que abriu a porta para uma mobilidade social para que quem estava embaixo subisse através da universidade. E isso eu estou indo e estou vendo. E eu vejo as pessoas vão me fazer pergunta, não é pergunta, olha, minha avó era empregada, minha mãe era empregada, minha avó era analfabeta, minha mãe era semi-analfabeta e eu sou a primeira geração que está na universidade. A porta abriu, é uma pequena porta. Mas essa mudança que o Lula fez aconteceu, quer dizer, o Lula, toda a gestão PT. Agora, eu não estou defendendo o PT e tudo mais, eu nem sei de todos os detalhes, mas isso é um fato histórico, não se pode negar. Você falou uma coisa numa das suas entrevistas, que você não percebeu como o filme conversava tanto assim com a realidade do país. Que você foi contando uma história o que é um dos méritos do filme, porque entra com naturalidade. Não é uma coisa que, de repente, né, lá vem o comercial, né? Não, a coisa entra com essa coisa, que é o que faz funcionar, né? O personagem é absolutamente verdadeiro. Você acredita em tudo que ela está fazendo, embora seja uma novidade histórica, né? Porque é uma mudança histórica que a gente está vendo ali, né? Uma coisa que deu... Talvez o grande poder do filme é esse de contar a história de uma pessoa e é um microcosmo, não é um panfleto. Não tem nada de panfleto. Ele não é um manifesto. Ele é uma história muito humana, né? A história de contar a história da carta para contar a história dos Correios, né? Agora, Ana, você fez, acho que talvez, o maior filme da sua carreira, né? O mais importante, com certeza. Como é que é ser cineasta no Brasil? Você acha que ele te dá ânimo para continuar? Como é que está essa carreira aqui?
Você sabe, eu acho que a vida, não sei se para vocês é assim, mas para mim quase sempre quando o lado A é grande, o lado B é proporcional. Eu não sei se vale isso para vocês. Esse filme é o filme que mais me trouxe alegrias e também é o filme que eu me dediquei mais tempo, né? Nenhum outro filme meu, eu fiquei 20 anos. E ele é o filme mais sério, eu acho que ele é o mais... ele tem uma maturidade em tudo, até na equipe que eu finalmente consegui, essa fotógrafa Bárbara Varese, uruguaia, que fez Whisky, fez Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel, para mim é uma espécie de gênio, estava ali, eu tive a arte também, o Marcos Pedroso e o Thales Junqueira, que souberam deixar tudo nesse nível cru que eu precisava, e a montadora, artistas incríveis que me fizeram fazer um filme que eu acho o meu melhor filme de longe. Mas, por outro lado, ele também trouxe ele trouxe vários problemas, desde acabar o dinheiro no meio, eu ficar muitos meses sem receber, coisa que nunca tinha me acontecido, e até mesmo essa questão internacional, quer dizer, abriu uma coisa tão grande, eu era muito ingênua também, entendeu? No começo do ano, foram 10 meses, né, de Sundance até agora, nossa, parece que eu vivi 10 anos, assim. E problemas de machismo também, porque na medida que o filme foi crescendo, e eu fui ocupando um lugar de protagonista, isso não é normal no mercado, a partir de um ponto, né? É normal que uma mulher faça filmes curtas, né? Tudo bem, que gracinha a Flávia faz, né? Só que na hora que você vende um certo valor, que você começa a tomar uma importância, neste nível de negócios não tem mulher. Então eu cheguei e aí não foi cômodo para ninguém. Nem para os homens envolvidos, nem para mim. Você fala isso com frequência. O que você enfrentou de fato quando você foi assumir aquela coisa que você fala, que a direção é o cargo masculino, é o cargo de comando. Essa é a discussão. Isso tem que ser para lá. Você enfrentou como? Você teve um questionamento no Festival de Brasília, num festival que... Não, a questão da direção, o que acontece? Como eu já estou há muito tempo, você vai conquistando essa posição. Inclusive, é uma posição masculina, mas que se pode praticá-la de uma forma feminina, que eu acho que eu faço. Eu sou o oposto do autoritário numa direção. Eu convido a co-criação. Qualquer ator ali, eu digo, fala, o que você acha que ele diria? Eu diria, então fala o que você acha. Eu nunca digo o que fazer, eu sempre peço que você me diga. Então, não é esse o sentido. Eu acho que a questão que isso acontece desde que eu comecei a carreira e até hoje, é que o mundo... Né, até 50 anos atrás, os homens trabalhavam, as mulheres estavam em casa. Então, historicamente, é uma novidade. No início, e eu lembro, quando eu era criança, nos anos 70, por exemplo, mães de amigas minhas que eram jornalistas, mas que não podiam assinar porque não tinham o CRT, sei lá, aquele documento. Então, havia uma exploração na questão do crédito. Tá. E isso, quando eu comecei a trabalhar, aconteceu muito. Então, eu podia... que gracinha, Ana. Mas não te dava o crédito. Mas não me dava o crédito. É mesmo? Muito tempo. Você fala isso e acontecia mesmo, porque isso hoje em dia é um escândalo. Não, se você olhar, o próprio Castelo Rá-Tim-Bum é um programa que eu fiz parte da criação, criei quase muitas daquelas histórias, fiz toda a coordenação. E você não aparece? Não, meu nome não está lá. Se você olhar no crédito, não está. Só que a própria imprensa, todo mundo sabe que eu fiz e acabou. Todo mundo me liga. Aliás, a ideia foi sua, não foi? Não, a ideia não. Eu estava parte do grupo que foi pensando, quer dizer... Agora, foi uma obra mais coletiva do que uma obra... Sim, quer dizer, tinha uma televisão, tinha o Cal, tinha o roteirista, tinha o programador, tinha meu pai na época, que deu... Meu pai é um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum. Quando o Cal veio com uma ideia de castelo, meu pai disse, só se for um castelo colorido, não me venha com um castelo Frankenstein. Então, eu estava parte desse grupo também, eu não apareço. Mas isso foram muitos anos. Você pode fazer o trabalho, mas você não pode levar o crédito. Quando finalmente você leva o crédito... E isso acontece nas mínimas coisas. Por exemplo, estamos fazendo um trabalho nós dois. Aí chega o chefe do exterior. Aí você fala, olha, Ana, amanhã você não precisa vir, que eu vou entregar o projeto para o chefe. Você fala de um encontro que você teve, foi você e um cara da produção homem, e só conversava com o cara da produção. O distribuidor americano elogiava... Olhando para ele. O meu trabalho, a direção, os atores, mas não conseguia me olhar. Olha, maravilhoso o filme da Flávia, olha, lindos os atores, mas ela é, naquele momento, por me ignorar, relevada a assistente, relevada a segundo plano. Deixa eu fazer então, isso aconteceu muito, e isso me machucou e me irou. Eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto aí. Que se você fosse homem, você teria feito esse filme?
Eu acho que ele é um filme muito feminino. Eu também, eu estou perguntando justamente, o que você acha que tem ali que a gente pode... Eu acho que o filme ele é muito cabeçudo, ele é um filme crítico, mas chega um momento que ele desce, ele vira um filme coração. Ele é um filme de mãe, de mulher que fala, tem um neto lá, sai da frente que eu vou resolver, entendeu? Eu vou entrar na piscina, eu vou sair desse emprego porque eu vou cuidar desse neto, e eu vou salvar minha filha, eu vou voltar a ser mãe. Isso, ó, eu até arrepio, porque realmente a conexão que mulher tem com o filho é talvez a maior força da natureza humana. E, aliás, os 3 personagens mais importantes do filme são mulheres. E mães. E mães. E mães que começam fora do eixo e terminam... Eu queria depois, eu acho que vale a pena deixar para um outro momento da entrevista, o personagem menos comentado, que é a patroa. E que é fortíssimo também, que é um ponto ali que... Né, que muita gente saiu do cinema por causa disso. Não é? Ela é sorda, mas ela faz o papel da patroa, a Sinhá, né? A velha Sinhá. Ela está na narrativa dela. Isso é interessante a gente... Porque eu ouvi várias pessoas que se identificam com a patroa. Pois é. Se sentiram mal. Mas elas têm a sua defesa das regras ali. E se incomodam com as regras que são quebradas. Porque as regras existem. Como você chega e quebra. Porque é uma família onde o papel, a autoridade reinante, a mulher, é a patroa que exerce. O marido... patriarcal, né? Ali, tentando desfrutar da menina, não deu certo, eu vou dar uma de bacana, né? Mas o dinheiro é dele. O dinheiro é dele, ele tem o dinheiro. Ele é um rentista, né? Claramente, é um cara que não faz nada, né? Fica herdeiro, em casa, né? Ótima profissão. De grandes coisas. Mas a mulher é que faz o poder de polícia. Ela que fala, não, esse aqui sorvete não pode, hein? Que coisa feia essa aqui. É ela que no fundo, ela que exerce a tradição ali, né? Ela que fala, na verdade mesmo é a Val, né? É a é a empregada. reprodutora, mas ela a guardiã do livro é a Val. Tá. A outra só entra no estágio emergencial, mas quando a Val franga alguma coisa, né? Exatamente. Quando a Val não foi suficiente para segurar a onda, né? Precisa do Supremo, aí é a patroa. A patroa é bem falada assim. Aliás, é a personagem mais criticada, né? A Val e a Bárbara e a Jéssica. A Jéssica, aquele que ama, e eu quero casar com a Jéssica, e aquele que detona a Jéssica. Sim. Isso aí, eu já estou até tranquila, porque essa personagem é péssima, tudo bem, para mim tanto faz, você que escolhe. E a dona Bárbara tem gente que diz que ela é maniqueísta, que o filme se transforma... E aí eu sei, a Karine, a atriz, sabe o quanto a gente tentou e lutou para ela ser o menos maniqueísta não possível. Mas é que ela é, porque é um papel que é da vida real. Mas tem gente que acha que é. Então, quem acha que é, olha, eu lutei para que fosse o menos possível. Mas ela faz algumas ações que são de vilania, né? Quando ela manda esvaziar a piscina, ela passou de um ponto. Mas aí a gente está no cinema, né? Você se inspirou em alguém para chegar na Bárbara? Não em alguém pessoalmente, em várias pessoas. Eu acho que é a patroa tradicional ali, né? Numa situação de filme, vamos dizer. Mas não. Porque tanto a Val como a Jéssica têm lá seus personagens reais, né? Que meio que mais ou menos. Mais ou menos. A Dagmar, que foi a babá que eu tive criança, é a inspiração da personalidade da Val. Mas não da história, né? Outro dia eu comecei a falar muito dela, muita homenagem, e ela perguntou para minha mãe, mas eu não estou entendendo. Ela fala que eu sou a musa do personagem, mas eu não tenho nem filha. E a Jéssica, não. Na verdade, quando eu tive a ideia, aí eu pensei nos pernambucanos mesmo. Né? E tanto que a vida inteira eles eram da Bahia, e quando a Jéssica virou isso, eu foi para Pernambuco. Falei Pernambuco. E pensando nos pernambucanos, ela se torna verossímil, porque eles são muito... Sim. Né? Tem a piada do pernambucano que juntou o rio Capibaribe com o Beberibe e formou o Oceano Atlântico, né? Agora, você acha que a exibição do filme no Brasil atingiu o público que você imaginava? Quer dizer, ou também aí o cinema brasileiro sofre? Olha, se meu filme tivesse sido entendido pelo mercado como um filme popular, coisa que não foi, e tivesse tido talvez um distribuidor maior que investisse mais dinheiro, eu acho que a gente poderia ter feito muito mais público. Mas não foi isso que aconteceu, a gente foi numa distribuidora menor, não tinha grande soma de dinheiro para divulgação, quer dizer, você não viu meu filme em ônibus, você não viu meu filme no metrô, no outdoor, no metrô, nem nada.
Então, aí, dentro dessa perspectiva, ele foi muito bem, entendeu? A Pandora, que foi que distribuiu, que é uma distribuidora pequena, a Bárbara Sturm e eu, a gente se uniu e trabalhou e fez o que liberou e fez sessões. Então, a gente fez o que pôde e chegou num número bem grande para um filme tratado como um filme de arte, que é 500 mil. Por exemplo, O Som ao Redor, que é o filme do Kleber, que eu acho similar, fez 100 mil. A gente fez 500 e ainda vai fazer mais. E contando o pirata, né? Não, sem contar o pirata. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a cineasta Ana Mui Laerte. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com a cineasta Ana Mui Laerte. Eu queria fazer que você comentasse um pouco uma definição que você disse, que é o seguinte: o que caracteriza o blockbuster brasileiro, que é um grande sucesso, né, é ser televisivo. Né? É um filme de sucesso, não pode ter apenas a Regina Casé, tem que ter vários atores e tal e tal. Ele deve ser filmado com enquadramento, luz e superficialidade das novelas. Você está falando o seguinte, olha, os filmes que a gente vê aí, na verdade, são uma televisão na tela do cinema, né? Que mostra o poder imenso que a televisão como bem cultural, como linguagem, assumiu na cultura brasileira. Né? Você quer falar, você quer ser, entre aspas, popular, isso no sentido quase que comercial do termo, você tem quase que fazer televisão. E você marchou no sentido contrário. Queria que você falasse um pouco, como é que foi esse esforço para fazer isso? Foi uma luta muito grande, você escolheu atores que não eram famosos para não ser televisão. Quer dizer, tem vários. Queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância disso. Eu divido comercial de popular. Tá. Né? Eu acho que o comercial, justamente, eu acho que a televisão ela tem um grande poder no Brasil, quer dizer, ela forma o espectador na televisão, nas novelas de vários canais. E a televisão brasileira tem uma tradição mesmo, quer dizer, a novela de close, 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 e muita luz, muito brilhinho. E uma das características é uma maquiagem feminina muito forte, quer dizer, as mulheres já acordam com o filho postiço. Isso é uma tradição. E isso, claro, acabou tendo uma influência no cinema comercial brasileiro muito grande, né? Quer dizer, quando eu falo da Bárbara Vares, que é essa uruguaia, o cinema nem uruguaio nem argentino tem essa influência. A luz lá é muito mais perto do natural. No cinema brasileiro, a luz ela é pompada. Existe uma tendência à glamourização, tanto da luz, da maquiagem, da arte. Né? Outro dia eu vi uma foto da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, que estava filmando um documentário, na casa deles. E eu achei tão engraçado, porque eu sempre vi, né? 50 anos eu vejo a Glória Menezes e o Tarcísio Meira num sofá de veludo, com uma escada no final, que não existe. E, de repente, eu vi eles na casa deles. Era um bom apartamento, mas era uma casa normal, né? Na televisão brasileira, a casa normal não está retratada. É uma casa melhorada, né? Então, eu assim, acho que é uma coisa que eu tentei sempre fazer um filme verdadeiro, com luz, com arte, isso verdadeiro. Você fazia nos outros filmes também, porque não Proibido de Fumar também. Não... Mas eu acho que o que eu estou fazendo é muito próximo do cinema argentino e até do cinema americano, porque o cinema independente americano não é todo assim. O brasileiro é um especial ligado na televisão. Agora, eu acho que o que eu tenho de arma muito forte, que o torna popular, é a dramaturgia. É uma dramaturgia muito clássica. De um personagem ingênuo, muito bom, que cometeu um grande erro. A Val é uma heroína parva, clássica, quase de conto de fada. E, de um ponto de vista, o filme é um conto de fada, né? Porque o cavalo que ninguém está apostando ganha, quer dizer, é o cavalo fraco, deveria ser... Então, como estrutura, tanto é que ele chega em Taiwan, ele chega em Israel, ele chega... Porque ele tem por baixo uma mitologia muito simples e muito popular. Agora, a roupa é uma roupa de cinema, não é uma roupa de TV. Agora, você usou a Casé, né, que ela, de uma certa maneira, ela faz graça com o personagem. Né? Então, assim, é uma graça que fica dolorida, porque você percebe que é quase que uma defesa para poder continuar vivendo. Né? Quer dizer, aquela graça dela esconde o sofrimento. Né? Mas poucas pessoas perceberam isso e fizeram muitas críticas ao fato dela ser o ponto de humor do seu filme. Como é que você responderia a essas pessoas? Bom, primeiro, eu gosto sempre de filme engraçado. Todos os meus filmes têm isso, né? Eu já chamei a Regina Casé porque ela é a mulher mais engraçada que tem. Então, é claro que eu queria isso. E óbvio também que os atores em volta, não sendo famosos e sendo atores minimalistas que são,
foram também puxando e conformando ela para baixo. Agora, a Val, ela é um personagem muito inocente. Eu acho que muito do humor vem de uma ingenuidade da Val, que a Regina incorporou de tal maneira que isso ia acontecendo. Às vezes é engraçado, às vezes você ri. Às vezes é triste, melancólico, né? Exatamente. Ela não está entendendo. Mas a Val é real, assim. Exatamente. Existe a Val numa nordestina. Sim, e a Regina, eu lembro que eu conversei com a Regina no set, porque eu fui no dia que ela filmou a cena da festa. E a Regina estava uniformizada, né? Foi o último dia, assim, foi a única parte do filme que ela está de uniforme. E ela conta isso, e depois contou muito, que é uma amálgama de muitas Vals que ela conheceu. E tem um comentário, né, Ana, que ela diz que ela conheceu a Val na casa, como trabalhando, na casa dela. Ela diz que ela foi uma criança que dormia com a babá, dormia com a empregada, porque os pais viajavam. E ela conheceu as Vals nas casas delas, com os programas que ela fez. A Val no cabeleireiro, ela no mercado, em casa. Então, ela pôde homenagear todas essas que ela conheceu. Eu acho isso muito interessante, porque a Regina é famosa, né? Muito famosa. E conseguiu se despir, né, de toda a fama que ela teve para criar um personagem. Foi um trabalho de ator impressionante, né? Porque ela tinha uma coleção de gestos, posturas, ela já veio meio palavras. pronta? Não acho que ela veio pronta. Ela tinha, digamos, esse museu, com certeza. Das Vals. Nem sei se ela tinha acesso assim. Na hora que a Val veio vindo, aquilo foi como um balé intuitivo dela. Veio pronta, não veio, mas o próprio processo fez com que ela florescesse de uma maneira muito intuitiva. Que ela própria, às vezes, terminava a cena e não tinha feito o que tinha pensado que ia fazer. E achava que tinha feito errado. Por exemplo, quando ela vem falar com a Karine, com a dona Bárbara, que a filha vem para São Paulo, logo a cena da bandeja ali, ela no roteiro, ela estava feliz. Minha filha veio para São Paulo e tal. E na hora ela tinha um negócio, e aí ela terminou, mas ela não estava feliz. Eu falei, não, mas ficou muito melhor. Porque ela está feliz, mas Está Tá angustiada. vendo ali que não sabe não o é que vai bem dar, assim, né? 13 anos... Que menina vai vir aí, né? Então, eu acho que ela teve... A Cláudia Kopke, que é a figurinista que fez a Val, dizia, isso não foi atuação, foi incorporação. Como é que o filme está, o desempenho dele em outros prêmios no mundo? Então, bom, ele começou ganhando o prêmio Sundance, né, que já é um festival difícil de entrar, quanto mais ganha prêmio, depois ganhou em Berlim. Ele ganha prêmio de júri popular toda hora. Outro dia eu vi, ganhou na Eslovênia, ganhou no Peru, ganhou tudo que é canto, França. E o National Board of Review é interessante porque ele é formado por acadêmicos, profissionais e professores. Então, ele dá uma dica, né, porque tem profissionais ali da academia. E o Satellite é formado pela crítica de Hollywood americana e estrangeira. O Globo de Ouro é só estrangeiro. Né? E o Satellite é americano com estrangeiro. O que você está fazendo? Qual a perspectiva agora? O que você está pensando no cinema? Bom, eu filmei já outro filme, foi uma outra loucura. No meio dessa loucura, eu filmei outro filme. Você já tem o filme pronto? Tem. Quase pronto. Hoje eu vou sair daqui e fazer umas dublagens. Mas até o final do ano, começo de janeiro, tem outro filme que é um filme bem diferente, é um filme jovem, é um filme que eu era na mão, é um filme sobre identidade na adolescência, não tem a ver com... não é um filme político nesse sentido, apesar de que tem uma questão política do corpo, o menino é transgênero, então isso é um filme bem provocativo, assim. Meu próximo projeto é parar. Parar, arar a terra, sabe, deixar chover, descansar, para poder chegar num outro projeto. Eu queria entender uma coisa, porque toda vez que alguém fala de pirata, todo mundo fala bandidos, criminosos, porque as pessoas tratam de uma forma absolutamente criminal, né? É realmente, assim, e para quem espera direitos autorais, realmente tem um problema, porque você está deixando, né, não te pago por um trabalho, por uma ideia, né? Qualquer autor de alguma coisa que gera isso. Mas você tem uma outra relação com o pirata. O pirata você vai debater, você vai lá, quer dizer, tem uma coisa que... você acha que isso, o papel cultural que você desempenha através do pirata é mais importante do que o prejuízo que você toma por causa do pirata? Não sei se você entendeu. Porque você não tem aquela coisa de chamar a polícia. Porque eu não as tenho campanhas como contra a calcular, pirataria, chama a polícia. Eu não tenho como calcular o prejuízo, entendeu? Porque eu não sei o número não é você não tem acesso ao número pirata. A gente sabe, né, que
fizemos um cálculo assim meio tosco, mas que por número de baixamentos, né, de downloads, já tinha passado de 500 mil no pirata. No pirata? Não, Em um dos canais. Dos canais. Que era o Mega Né? HD, que Exatamente. acabou sendo derrubado. Naquele site eu tinha visto. Só naquele. Só naquele, mas são muitos. Eu não tenho muito Fora como DVD. calcular. Mas a questão é o seguinte, quando você faz um filme, ainda mais esse, que é um filme político, é um filme que gera debate, você quer que seja visto. Você quer que seja visto, né? Então, se o mercado não vai cumprir isso, que vá de outra maneira. Eu prefiro que seja visto, entendeu? E outra, essa questão da arrecadação, tanto aqui, quer dizer, aqui a gente está com o André Sturm, com a Pandora, que está muito próximo e tal, mas mesmo no mundo, quer dizer, esse controle do ingresso, eu não tenho certeza se vai chegar na minha mão. Sei. Você Entendeu? Você também acha que ali também pode... Não é esse piratas aqui. não são só os piratas. Não, na verdade o próprio sistema É pirata um não pouco, né? protege, digamos que não protege tão bem o seu autor. Né? Você tem direito a qual porcentagem da exibição? Aqui? É. Então, eu nem sei, mas assim, por exemplo, se é R$10 o ingresso, 5 é do cinema, depois um tantão é do distribuidor, aí chega no produtor, que sou eu, aí o produtor vendeu várias partes do filme para poder pegar o dinheiro, então no fim É, né? é pouco, não é significativo, entendeu? A não ser que você faça 5 milhões, mas aí também nesse caso você investiu 5 E milhões. como é que você faz para arrumar o dinheiro? Porque Pro filme? quanto custou esse filme e aonde você foi buscar esse dinheiro? Eu fui buscar onde todo mundo vai buscar, que é no governo, que são nos editais públicos, tanto municipais, estaduais e federais. E aí você vai compondo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e demora anos e chega. E esse filme novo agora que eu estou fazendo, ele é um caso especial porque ele ganhou o prêmio BO do MIC, que é o Baixo Orçamento, que eu acho o melhor prêmio que tem, porque ele dá 100% do dinheiro. É pouco, acho que o Mas milhão e o 200. suficiente. É um filme pequeno, é baixo orçamento, porém você ganha e você vai até o final, tá tudo, sabe? O outro, todos os meus filmes são assim, o Durval foi 7 anos, o Proibido Fumar foi 7 anos, esse foi 6 anos, não é, e vai picando, vai picando. Como chama o filme novo? Mãe só uma, Mãe só uma. Mãe de novo. outra mãe. É por causa do filho que você teve recente, não? Não, o meu filho não é recente, ele já Não? tem 16 anos. Não, esse filme, eu não sei, eu tive essa ideia e eu, enfim. Uma questão que é uma conversa recorrente, inclusive você costuma dizer isso, que existe uma pasteurização do cinema brasileiro. O cinema brasileiro meio que está tentando, não só com essa linguagem importada da televisão, vamos falar assim, mas assim, o medo da ousadia, né? O medo de você causar algum tipo de controvérsia, o medo da polêmica, o medo... todo mundo procura meio que fazer aqueles cinemas que são quase uma coisa de consenso. Olha, a gente faz aqui, Não, mas acerta... Como é que... Assim, Eu acho você que não é mesmo só falou, isso. uma roteirista frustrada porque você faz roteiros que você acha que tem ousadia e depois ele vai sendo... Não, e depende Vamos do falar tipo disso, de cinema. Eu acho que o cinema brasileiro é dividido em 2 tipos. O chamado de arte ou experimental, que alcança um número muito pequeno de espectadores, até porque ninguém investe dinheiro. E um cinema comercial, que aí é um cinema mais feito de repetição, né? Isso aqui deu certo, eu faço de novo, mudo o personagem, mudo o nome e tal. Então, esse cinema aqui é um cinema muitas vezes ousado, sim, ele é, inclusive, muito diverso, né? Não existe hoje um cinema brasileiro só, são muitos, né? O cinema comercial, sim, ele é muito pouco ousado, ele vai quase sempre no Uma que fórmula, ele acha né? que é o certo. E é muitas vezes sem competência. Então, quer dizer, ele acha que é o certo, porque o cinema americano, quando ele é para repetir, ele funciona. Funciona. E aqui, Faz 1, 2, muitas 3, vezes, faz 1, 2, talvez 3, a maior parte das vezes, 4, não. 5, 6. Existe... Você acha que o mercado para vocês passa a ser agora, talvez, as séries para a TV? Porque nos Estados Unidos as séries têm dado emprego para muito ator e para muito cineasta. Você pensa nisso? Você tem ideia de fazer isso para a TV? Na verdade, eu acho que tem essa tendência, assim, aqui também, né? Pelas leis e pelos núcleos de dramaturgia que a Ancine está proporcionando e tal. Eu adoro televisão. Eu nasci no cinema, eu sou da ECA, mas quando o cinema acabou, eu fui para a TV, fui muito feliz na TV, com o Castelo, o Mundo da Lua, várias coisas que eu fiz, eu iria sim. Agora, na verdade, eu acho também que é difícil uma televisão dar para uma mulher um projeto grande.
E normalmente os maiores projetos são dados para homem, inclusive às vezes homem sem experiência. Mas é um mercado Você sente isso ainda hoje, assim? Isso, assim, Sinto. claramente? Quanto maior o orçamento, menos chance de estar na mão de uma mulher. Sinto. Você tem visto isso mudar um pouco? Algum exemplo? Não, eu vejo mulheres dirigindo coisas pequenas, com orçamento baixo e correria. Agora, quando é melhor, em geral é homem. Mas a gente tem aí... Mas eu iria para a TV, eu adoro TV, eu tenho vários projetos que eu considero bons. E quando eu vou para a TV, eu dou o mesmo sangue que eu dou no cinema, com objetivos diferentes. O cinema é mais profundo, é uma obra que fica, e a TV a gente sabe que é mais, volátil. Mas mesmo assim, eu tenho um xodó por tudo que eu fiz. A última série que eu fiz foi As Canalhas, a primeira temporada na GNT. Eu fiz com o maior amor e gosto muito do resultado de muitos dos episódios. Acho que tem uma média boa. Que fizeram sucesso no cinema, que foi a Tsuka, né? E a que fez a Sonho de Valsa, a Ana Carolina. Elas meio que desapareceram, né? Será que elas desistiram da carreira? Ana Carolina fez um filme há um tempo atrás, a Tizuka primeira tem um missa. filme pronto. A Tizuka eu não sei. Não saiu ainda, mas ela tem um filme pronto que tem que estrear uma hora aí. A Tizuka A Tizuka ainda foi para novela também, né? Chegou a fazer novela. Sim, né? Ela foi para televisão. Agora, esse é um assunto que eu acho até interessante a gente tratar, que a gente fala de bilheteria, o cinemão brasileiro e o cinema de autor. E a gente participou, a gente conversa sobre essa questão do filme do meio. Não existe um rótulo para ele, porque acho que não é o caso, mas a gente já falou outras vezes, eu acho que o filme da Ana é o tipo de filme humanista. É esse filme do meio que a gente precisa, que é o cinema argentino, né? Que muito se brinca, vários diretores que têm feito os filmes mais assim, que o fator humano, que é o fator humano ali que é forte, dizem, eu fiz um filme argentino. Filmes humanistas. Vocês estão falando dos seus países, suas realidades, com personagens, enfim, que você se identifica. Em que Quer dizer, não é aquele quase experimental completo, que você não consegue entender direito qual é o enredo, que no fundo é a experiência do autor. É meio uma coisa que procura uma comunicação sem ser... Mas também sem ser uma repetição. Que eu acho que todos os filmes brasileiros que tiveram maior destaque fora são essa categoria. né? Desde Central do Brasil, Cidade de Deus, O Tropa de Elite. São filmes que estão falando de realidade histórica, de alguma maneira, mas que não são novelescos, eles são cinema, eles têm forma de filmar diferente. Sim, né? tem a luz, tem a linguagem, movimentos de câmera. Para filme do Cal, o ano que meus pais saíram de férias. São os filmes que acabam tendo maior repercussão fora. Agora, a gente percebe, né, que a indústria do cinema norte-americana, que tem praticamente 100 anos ou mais, né, ela dominou o mercado internacional, né? Hoje, o cinema norte-americano ocupou espaços na América do Sul, na Europa, na África, e sobrou muito pouco para os países, né? Você acha que esse jogo ainda dá para reverter ou nós vamos ficar atrelado a esse mercado consumidor de alto custo? Olha, a minha impressão, depois da experiência minha de tour desse ano, é que o americano tomou as veias grossas. Mas existe uma capilaridade, sim. Né? Esses 80 filmes aí provam, e existe todo um sistema na Europa de pequenos distribuidores, entendeu? Dos art houses, por exemplo. A gente ganhou em Berlim o prêmio do cinema de arte, então eles se unem. Na França também tem. Então não faz aquele volume de dinheiro do americano, mas faz um volume de dinheiro, eles vivem disso. E os filmes chegam numa parcela mais elitizada, mas chegam. E eu acho que a França, a gente não pode esquecer, tem um papel fundamental, né? Se não fosse a França, aí eu acho que não tinha nada. Mas aqueles festivais, o Festival de Cannes tem um valor, né? Como os outros também, de Berlim e de Sundance, mas especialmente Cannes, de dar valor a outras coisas. Então, eu acho que sim, a grana preta está na mão de Hollywood, mas existe sim um mercado mais elitizado, mas existe, e de filmes... mais esses filmes do meio, mais filme autoral, mas com vocação popular. A própria França enfrenta esse problema em casa, né? É um dos poucos países em que há paridade de filmes nacionais com internacionais, nacionais no caso os franceses, porque essa competição é no mundo inteiro, né? A mesma reclamação, não é, Ana? Você deve ter ouvido de vários diretores em vários festivais onde você passou. Né, da questão de os seus filmes chegarem no seu público. Você seria a favor de medidas que garantissem um pouco mais de espaço para o cinema brasileiro no Brasil? Não sei dizer. Não sei dizer. A chamada cota de tela? Ela existe, porque é uma discussão, né? Não, ela já existe, né? Isso já existe e ok.
Mas eu não sei, eu acho que subir o nível de todo mundo é o melhor. Quer dizer, eu acho que a prática está fazendo isso. Quanto mais roteiristas bons tem, quanto mais atores bons, quanto mais diretores bons, o nível vai subindo. A gente não pode esquecer que a retomada tem 20 anos, ou seja, a gente está engatinhando, a gente está bebê ainda. A gente tem... voltou o cinema, quer dizer, quase que o cinema... Quase que acabou, quase que o Brasil virou um país sem cinema. Acabou, virou mesmo, durante 10 anos. E voltou. Então, digamos que eu tenho uma paciência ainda nesse sentido. Como é que é na Índia, né? Porque a Índia parece que é um dos maiores produtores de cinema, né? É uma espécie de Estados Unidos para o mercado interno. Eles têm seu sistema. Por que é que tá? Um cinema não vira dominante como o americano sem sistemas, né? O sistema comédia, é quase uma lei ali. É isso, mais isso, mais isso, mais isso. O sistema é isso, o suspense e tal. Então, eles trabalham quase numa ciência. De cinema. A gente aqui não tem essa ciência. Quase que cada um inventa a roda. Entendeu? Eu, por ter experiência muito na TV e por ser roteirista dos outros, eu acabei sendo uma pessoa mais técnica. Eu sou uma roteirista técnica. Mas, normalmente, o diretor não é. Né? E o roteirista, isso eu acho uma questão. O roteirista acaba sendo muito técnico e pouco... criativo, pouco... Não é nem criativo. Como o projeto não é dele... Isso é uma grande questão. Tá, então fala. Porque o roteiro é uma coisa, o roteirista é um cara fundamental. Ele é uma espécie de babá. Ele é entendeu? Ele não é a mãe. Ele tem uma importância incrível, mas na hora H quem vai decidir tudo é a mãe. Entendi. Então ele fica num meio de campo que ou ele tem uma personalidade extremamente forte e um senso de parceria com o diretor, como, por exemplo, eu tinha com o Cal, entendeu? Se ele quisesse ir para um lado que eu achava errado, eu segurava o pé dele e falava, não, entendeu? Eu me comprometia praticamente com o cara, dizia, não vai, e brigava até a gente chegar num consenso, alguma coisa. Mas se você está numa televisão ou não, e o seu chefe, muitas vezes, tem menos experiência que você, e ele cisma com o negócio, a maioria vai dizer ok, entendeu? Então, o roteirista, ele fica numa posição... Tanto que a maior figura de poder no cinema americano e na TV é o chamado roteirista-produtor. É o cara, é o J.J. Abrams, que criou Lost, que o cara chega, tem uma ideia... Que ele desenvolve. Que ele acredita, ele desenvolve, ele é o dono daquela ideia, aí ele arranja o dinheiro e aí ele é o dono. E manda um diretor... Por quê? Aí ele bota um diretor lá, mas no caso, até o piloto foi ele mesmo que dirigiu. Eu queria agradecer a nossa convidada de hoje, a cineasta Ana Mui Laerte. Agradecemos também a jornalista Flávia Guerra e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado, na terça-feira, com mais um Espaço Público, às 11 da noite. Até lá!